A arte que se faz com a ideia e, portanto, com a palavra, tem duas formas, a poesia e a prosa. E poesia e prosa não se distinguem senão pelo ritmo. É assim que o Fernando Pessoa, poeta português, define a diferença entre prosa e poesia. Vocês estudaram muito sobre isso ao longo da vida de vocês, nos estudos de literatura. Mas vamos observar um pouco o que diz o Fernando Pessoa. Primeiro ele começa dizendo que a arte, ela tem como matéria a ideia, diferentemente de um objeto, de uma coisa que se usa para o consumo, que é uma coisa material, que se toca, que se pega, é uma coisa física. A arte ela é feita de uma coisa imaterial, subjetiva, aquilo que está dentro da nossa cabeça, é completamente subjetivo. A matéria específica da literatura é a palavra, é a partir da palavra que se constrói a literatura. Esse produto final disso vai se manifestar de duas formas, em dois formatos, na prosa e a poesia, que vai ser estruturada em versos, estrofes. Ok? Então, só de ver um texto a gente sabe a diferença, se é um texto em prosa, se é uma poesia. Porém, esses elementos eles não são suficientes para distinguir um texto se ele é poético ou não. Porque se a matéria-prima da poesia é a palavra e a ideia, e as ideias e as palavras mudam, ganham novos significados ao longo do tempo, a literatura também vai acompanhar essa mudança. Então existem coisas, por exemplo, como prosa poética ou poesia prosaica, que a gente vai já entender o que significa, ok? Para a gente concretizar ainda mais esse entendimento, essa compreensão do que eu estou falando, eu vou voltar ao assunto do vídeo anterior. No vídeo anterior eu falava sobre função poética da linguagem. E em um determinado momento, numa questão, a gente falou sobre signo linguístico. Vamos revisar o conceito de signo linguístico aqui. Observe esse triângulo, ok? Numa das pontas, a gente vai ter a palavra casa, ou a representação do som da palavra casa. Então, quando eu falo casa, ou quando eu escrevo casa, eu tenho aí uma imagem acústica de algo, uma imagem que remete a algo e um som que remete a algo. Quando eu digo casa, pessoal, vocês automaticamente pensam em algum tipo de casa, porque vocês têm ideias do que significa casa. Automaticamente, num processo quase imperceptível, vocês entendem que casa é um lugar que tem paredes, teto, chão, cômodos, às vezes móvel, cor, certo? Então, há uma compreensão de uma ideia do que é casa. Então, a palavra escrita ou falada é chamada de significante. E quando eu emito o som dessa palavra ou escrevo essa palavra, automaticamente vocês têm um significado que está internalizado dentro da cabeça de vocês, certo? O significado da palavra casa. E aí, uma imagem de casa, a coisa. Pronto, eis aí o final do triângulo. O som, a imagem real da coisa, o significado daquilo que ela representa, ok? Esses três juntos aí formam um signo linguístico. O signo linguístico está concretizado aí. Você tem uma coisa que tem um nome, tem um som para essa escrita, tem uma forma de se escrever, uma forma de se dizer, representar esse nome, um significado, ou seja, um significante, do outro lado um significado, que é aquilo que essa coisa representa, dentro da cabeça de cada um conceito que foi criado, e por fim essa coisa. Ok? Isso serve para coisas materiais, como também para coisas imateriais. Então, normalmente a gente vai usar esses signos linguísticos para expressar as ideias que a gente tem a respeito das coisas no dia a dia. A literatura, ela costuma fazer uma coisa chamada subversão do signo linguístico. Subversão do signo linguístico. Então, se eu digo assim, você fez casa nos meus braços, será que eu estou dizendo que um pedreiro veio e construiu uma casa aqui em meu braço? Não, né? Óbvio que não. Então, a ideia de casa aí não é exatamente a casa que eu representei nesse triângulo, certo? Está mais ligado à noção de que a casa é um lugar que dá segurança, abrigo, que protege, ok? Então, o que houve aí? O signo linguístico original era aquele que eu mostrei, só que eu peguei o significado e modifiquei esse significado. Ele não é mais um espaço composto por paredes, teto, chão, com cômodos, com cor. Ele agora significa outra coisa. Ele está significando o quê? Aquilo que a ideia geral de casa representa, um abrigo. Então, pessoal, nesse sentido, ao dizer que você fez casa nos meus braços,
eu subverti o signo linguístico e transformei esse signo linguístico num novo signo linguístico. Então, tem um signo aí que ele não pode ser utilizado, por exemplo, na conversa normal do dia a dia. Você não pode chegar para um pedreiro e pedir assim: eu quero que você faça casa nos meus braços. A não ser que a pessoa namore com o pedreiro, né? Porém, esse tipo de linguagem, obviamente, é mais adequado para a literatura, porque é uma coisa artística. Eu estou trabalhando significados, eu estou modificando os significados originais, eu estou criando novos signos linguísticos. Essa brincadeira com signos linguísticos, explorando a possibilidade de significados que cada palavra tem, a polissemia, o sentido conotativo da linguagem, é a chamada função poética da linguagem. Vou dar um exemplo para vocês. Bom, então, para entender melhor essa questão, eu vou tocar uma música de um artista oeirense muito conhecido, para que a gente possa analisar os significados dessa letra, ok? Vamos lá? Seguindo seus passos com olhos de bússola, não sei a distância, só sinto que estou a procurar. Eu ando gritando seu nome com olhos de lua. No fim do negrume, o silêncio me leva à loucura. Ancorado, não tenho o que eu não fiz só pra merecer você. Ancorado, eu quis voltar quando lhe perdi, me atracando a outro lugar. Yeah, oh, oh, Eu ando guiando seus passos, seguindo seu coração. Nem sei se a dor é suporte pra tanta aventura vã. Eu fico apertando no toque a saudade de suas mãos. Bem sei que nada é pra sempre, mas tudo é eterno pras coisas que a alma se curva. Ancorado, não tenho o que eu não fiz só pra merecer você. Ancorado, eu quis voltar quando lhe perdi, me atracando a outros lugares. Yeah, 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 yeah. Bom, pessoal, então vamos lá. Temos aqui uma letra de uma música que se chama Ancorado. O que é uma âncora? Vamos pensar nesse título aqui. Uma âncora é um objeto pesado, não sei exatamente de que material que é feito, mas que é usado para fazer com que o navio fique parado. Você joga ela, ela vai descer na água, vai parar em algum ponto, né, do chão, ou enfim, vai ficar suspensa, e vai segurar o navio, para que o navio não vá para lugar nenhum, ok? Será que essa música está falando de navios? Vamos analisar a letra da música. Eu ando seguindo seus passos com olhos de bússola. Como assim? O que seriam olhos de bússola? Vocês sabem que a agulha de uma bússola, ela só aponta para o mesmo lado, sempre. Então, eu ando seguindo seus passos com olhos de bússola, que apontam sempre para a mesma direção. Você é o norte. Eu estou te seguindo o tempo todo, né? Te usando como referência. Não sei a distância, só sinto que estou a procurar. Ele está como se fosse aí com olhos de bússola buscando aquela pessoa. Eu ando gritando o seu nome com olhos de lua. Pense, por exemplo, num animal quando está em desespero, naquele olhão grande e tal. Essa frase, gritar seu nome com olhos de lua, transmite a ideia de
um desespero, de uma agonia, alguém que está procurando desesperadamente por outra pessoa. Temos aí uma mensagem romântica, é um cara se dirigindo a uma mulher. No fim do negrume, o silêncio me leva à loucura. Então ele procura, mas no fim do negrume é tipo a treva total, a escuridão total, o silêncio de nada que ele encontrou me leva à loucura. Ancorado, ele está ancorado, não tenho o que eu não fiz só para merecer você. Ou seja, ele tentou de tudo. Ancorado, eu quis voltar quando lhe perdi, me atracando a outro cais. O que é um cais? O lugar onde os navios ancoram. Se ele ancorou em outro cais e por isso perdeu essa pessoa a quem ele se refere, então ele quer dizer que, ao invés de ter ido para ela, ancorar nela, ele havia ancorado em outro cais. Ou seja, a música está falando de uma traição, certo? É a mesma coisa que a Marília Mendonça fala, só que de uma maneira mais poética. Ele trabalhou melhor a função poética da linguagem. Ele usou melhor a subversão dos signos linguísticos. Okay? É importante que a gente observe isso, porque muitas vezes essa habilidade para mexer com os signos linguísticos, para construir metáforas, para subverter os significados, criar novos signos linguísticos, é uma característica que qualifica um texto, torna um texto melhor. Para a arte, quanto mais você se distanciar do comum, mais aquilo vai ter uma certa qualidade técnica, textual. Então, nesse sentido, a letra do Vava Ribeiro é bem superior a uma letra, por exemplo, de um sertanejão, que são manifestações artísticas. Obviamente, eu não estou dizendo que as outras sejam ruins. Eu estou dizendo que dá para perceber que há uma diferença de qualidade, porque um explorou mais esses elementos, que são as ideias, a palavra, brincou mais com as palavras. E aí ele continua: eu ando guiando seus passos, seguindo seu coração. Repete a ideia de olhos de bússola, lá no início do texto. Nem sei se a dor é suporte para tanta loucura vã. Eu fico apertando no toque a saudade de suas mãos. Bem sei que nada é para sempre, mas tudo é eterno para as coisas que a alma se curva. E aí a gente tem novamente outra metáfora. Se nada é para sempre, como pode ser que tudo é eterno? Certo? Um paradoxo que só a arte, só a linguagem poética poderia gerar. Na linguagem comum, se nada é eterno, tudo acaba. Mas na linguagem literária a gente pode dizer: bem sei que nada é para sempre, mas tudo é eterno para as coisas que a alma se curva. Tudo aquilo que a alma se curva para ela, para essa coisa, o amor, por exemplo, tem uma certa eternidade. Não é uma eternidade real, é uma sensação de eternidade. Mais ou menos como Vinícius de Moraes fala, quando ele diz em seu poema que quer um amor não seja imortal, mas que seja infinito enquanto dura. Então, pessoal, isso ajuda a entender melhor essa ideia do que é o signo linguístico, certo? E concretizar essa noção do que é a função poética da linguagem. Eu espero que vocês tenham entendido. E aí, para a gente continuar falando aqui dos nossos grandes nomes da arte, eu trouxe aqui um livro, A Outra Face, de Rogério Newton. Ele diz assim no final do livro dele, não sei se vocês conseguem ver aí: minha rua não começa na praça, não termina no riacho, termina e principia no coração. Olha só que interessante. Ele, Rogério Newton, morava na Rua das Portas Verdes, aqui em Oeiras. Quem conhece a Rua das Portas Verdes sabe que a Rua das Portas Verdes tem à sua frente, na entrada, a praça, ali do centro, onde tem o chafariz, né, de onde a gente vê a igreja da matriz. E no final da rua a gente tinha o Riacho da Pouca Vergonha, que passava ali ao lado do Major Celemério. Então ele disse que a rua dele não começa na praça e nem termina no riacho, que ela termina e principia no coração. É uma função poética da linguagem, não é verdade? É óbvio que a rua dele não tem um coração no início e no final. Minha rua, ruas de minha cidade, ruas de minha infância. As ruas de minha cidade oferecem a outra face. O que isso quer dizer? Na Bíblia, pessoal, Jesus fala que uma virtude do ser humano é aquele que, quando recebe um tapa no rosto, oferece a outra face. Ele não devolve com agressividade, com agressão. Que ele tem um sentimento de benevolência, de bondade, até quando lhe agridem. Quando ele diz que as ruas da cidade dele oferecem a outra face, ele quer dizer que as ruas da cidade dele são simples, são humildes, são pacíficas. Os poetas se importam. Quem se diverte tanto? A resposta é o silêncio após as badaladas noturnas. Então, todo esse texto é construído a partir da ideia de subverter os signos linguísticos. Quando ele diz que a rua oferece a outra face, ora,
ruas não têm face, não tem rosto, certo? Então, isso é a literatura, é para isso que serve a literatura. Aí às vezes as pessoas dizem, mas a literatura não faz sentido, eu não entendo esses textos aqui. É por causa disso, é porque precisa de ter referências. Referências culturais, de informações para que você possa compreender melhor o significado dos textos. Eu acredito que vocês não tinham observado antes que a música do Vava Ribeiro é sobre uma traição. Então, muitas vezes você conhecer o contexto e observar e analisar o significado vai fazer com que você enriqueça a sua inteligência, que você fique mais esperto, que você consiga capturar melhor os significados das coisas. E aí eu tenho uma proposta para vocês. Esse é um livro de um grande amigo meu de Teresina, André Gonçalves. Chama-se Coisas de Amor Largadas na Noite. É um livro muito interessante porque ele não tem páginas coladas, ele tem cartões que você pode ler do jeito que você quiser, na ordem que você quiser, ok? Então eu vou ler aqui para vocês um trecho do livro que ele vai chamar de Mini Dicionário de Pequenas Grandes Coisas, onde ele pega significantes e subverte os significados deles. Vamos ver aqui alguns exemplos. Sorriso. Tique nervoso de quem ama. É um dicionário, gente. Holofote próprio para iluminação de tocas de tristeza. Antônimo de mágoa. Cartão de visitas das gargalhadas. Inimigo figadal do desprezo. Abraço. Habitat natural do carinho. Base alimentar de animal popularmente chamado de amor. Verdadeiro objetivo do gol. Porto seguro. Antidepressivo natural. Beijo de umbigos. Transfusão de afetos. Ato de envelopar quem ama. Espantalho de saudades. Abrigo antiaéreo. Plano B de quem dá adeus. A R15 do tamanduá. Essa é engraçada. O tamanduá, pessoal, ele mata com um abraço. Ele tem unhas grandes, quando ele pega o inimigo, né, algo vai atacar ele abraça. E aí ele enfia as garras nas costas do bicho que estiver tentando morder ele. Então é a R15 do tamanduá. Ele mata, é fatal. Aquilo que Gil manda para Terezinha, para Chacrinha e para a torcida do Flamengo. Aquele abraço. Antônimo, ou seja, o contrário, de longe. O abraço está muito perto. Então, aqui o André Gonçalves faz uma subversão de significantes, transformam, e de signos linguísticos. Ele cria novos signos linguísticos a partir dessa brincadeira de pegar uma palavra que significa uma coisa e dar significados associados a ele, criando um dicionário poético. É um desafio que eu tenho para vocês agora. Eu vou dar uma lista de palavras para vocês e eu quero que vocês apresentem essas palavras em forma de um dicionário subjetivo. Vocês vão fazer do jeito que o André Gonçalves fez. Vocês vão pegar a palavra e vão dar significados para elas, mas não significados reais. Vocês vão associar com significados sejam engraçados, sejam bonitos, poéticos. Certo? É um exercício com vocês para que vocês façam subversões de signos linguísticos e explorem a função poética da linguagem. Vamos lá? Vou dar a lista de palavras para vocês. Primeira palavra, mãe. Segunda palavra, avião. Terceira palavra, gato. Quarta palavra, medo. Quinta palavra, sorvete. Sexta palavra, tédio. Sétima palavra, livro. Oitava palavra, cama. Nona palavra, vírus. Décima palavra, professor. Esse é o meu desafio para vocês. Criem 2 ou 3 definições. Quem quiser criar mais pode criar também para cada uma dessas palavras. Quanto mais, melhor, pessoal. E aí, me apresentem depois essas palavras e eu vou avaliar. Isso vai valer nota, ok? Não vou dizer nada agora, mas depois a gente conversa sobre isso. Um abraço, pessoal. Aguardo a resposta de vocês. Paz e até a próxima. E bens. Educar e transformar vidas.